Capítulo 7. A favorabilidade da fada 11 Xian cresceu. Salão ancião. Ranju conheceu o primeiro ancião. O primeiro ancião era gordo e se parecia com o Buda Maitreya. Ele tinha um sorriso no rosto e seus olhos se curvavam em duas linhas. Ele avaliou Ranju e disse com satisfação: seu temperamento é comparável aos discípulos internos da seita e quase equivalente a um discípulo de elite. O manto da Jade Pure Sect era branco com listras azuis. Depois que Ranju o usou, seu charme foi completamente liberado. Ele não parecia nem um pouco com um criado. Muitas cultivadoras o espiaram no caminho para cá. Não posso ser comparado aos discípulos de elite, disse Ranju humildemente. O grande ancião sorriu e disse: vamos. Siga-me até a seita interna. Se você deseja ingressar na seita interna, precisa encontrar um mestre. Há 18 picos e 18 anciãos missionários na seita interna. Se alguém gosta de você, você pode se tornar diretamente um discípulo interno da seita. Caso contrário, você só pode participar da competição externa da seita e se esforçar para alcançar o estabelecimento da fundação o mais rápido possível. Eu entendo. Os dois então deixaram o Elder Hall. O velho no balcão estalou a língua maravilhado. A energia espiritual do atributo fogo desta criança aumentou bastante. Parece que ela tem cultivado diligentemente por meio ano. Yang Lu riu. Isso mesmo, ele não saiu de seu quarto nenhuma vez. Ele tem um bom talento e está disposto a cultivar diligentemente. Quem sabe, ele pode até se tornar um discípulo de elite no futuro. O velho balançou a cabeça e riu. Ele não disse mais nada. Ele estava aqui há mais de 100 anos e tinha visto gênios mais talentosos do que Ranju. Ele só se sentiu um pouco emocionado, mas não pensou muito sobre isso. Eles não se falaram no caminho. Seguindo o primeiro ancião, Ranju chegou a uma formação de teletransporte no canto do vale. Vários discípulos estavam guardando este lugar. A formação de teletransporte era muito parecida com um altar. Era uma plataforma circular de pedra com estranhos padrões gravados nela. Pilares de pedra foram erguidos em todas as direções, e havia muitos entalhes irregulares neles, que foram usados especialmente para inserir pedras espirituais. Esta foi a primeira vez que Ranju usou uma formação de teletransporte. Ele estava muito nervoso, mas não ousava demonstrar, com medo de se envergonhar. Os discípulos da seita externa começaram a colocar pedras espirituais. Que tipo de estilo de treinamento você prefere? O primeiro ancião perguntou de repente. Os vários picos têm culturas diferentes por causa das diferentes personalidades dos treinadores mais velhos. Alguns são competitivos, alguns são discretos e alguns estão em missões o ano todo. Ranju respondeu: sou um cultivador discreto. Não gosto de multidões e não gosto de ser discreto. O primeiro ancião revelou um sorriso estranho e disse: então, vou levá-lo primeiro ao Jade Sarin Peak. Neste momento, a formação de teletransporte foi ativada e uma forte luz explodiu, fazendo com que Ranju fechasse os olhos. Ranju sentiu uma forte sensação de leveza. Qualquer outro mortal teria vomitado. Cerca de 3 segundos se passaram. Ranju abriu os olhos e o que viu foi o pico de uma montanha que chegava às nuvens.
O mar de nuvens encheu sua visão e ele sentiu como se estivesse em pé sobre uma nuvem. Sob seus pés estava a formação de teletransporte, e na frente dele havia um degrau de pedra que levava à cidade. A cidade estava localizada em um pico mais baixo em comparação com os 18 picos das montanhas circundantes. No entanto, quando Randu olhou para baixo da formação de teletransporte, era como um penhasco de 10.000 pés de altura. Devido às nuvens e névoa, ele não conseguia ver o chão. A cidade no pico inferior era muito grande. Muitos cultivadores podiam ser vistos voando com suas espadas no céu. Havia até vários tipos de pássaros ferozes. Essa é a seita interna da Jade Pure Sect. Você pode fazer missões e receber seu salário aqui. Você também pode negociar dentro. O primeiro ancião apresentou a seita interna com um tom orgulhoso. Randu ficou atordoado. Ele pensou que a Jade Pure Sect era uma pequena seita como nos dramas de cultivo. Ele não esperava que fosse tão grande. Ele pensou que havia chegado a um mundo imortal. Ele realmente subestimou a força da seita pura de Jade. Afinal, ele estava no Jardim de Ervas há 20 anos e sua atividade se limitava a um raio de 2 quilômetros. Não seria exagero chamá-lo de pássaro engaiolado. O primeiro ancião acenou com a mão. Randu sentiu algo levantando-o e quase caiu. Ele olhou para baixo e viu uma enorme cabaça sob seus pés. Fique firme. Se você cair, morrerá mesmo se estiver no 9º nível do reino de refinamento de Ti. O primeiro ancião riu com vontade. Randu rapidamente cobriu a sola dos pés com força espiritual para grudar na superfície da cabaça. A enorme cabaça os carregou para um dos picos mais altos. Os outros picos enormes tinham discípulos entrando e saindo, e apenas este parecia inativo. A anciã treinadora de Jade Sarin Peak é a fada 11 Xien. Seu nível de cultivo é insondável. Ela gosta de cultivar em reclusão, com paz e silêncio. Portanto, Jade Sarin Peak não é animada. Além disso, ela não permite que seus discípulos para desenvolver sentimentos um pelo outro e se tornarem companheiros. Portanto, há muito poucos discípulos. Os discípulos que ficam no Jade Sarin Peak são basicamente todos ascetas, disse o grande ancião com um sorriso. Randu ergueu as sobrancelhas e disse, sério? Isso é ótimo. Ele estava com medo de cultivadores femininos importunando-o. Afinal, seu charme era incomparável. O primeiro ancião balançou a cabeça e riu. O primeiro ancião da seita externa da seita Jade Pure tem uma impressão favorável de você. Favorabilidade atual, 1 estrela. Uma linha de palavras apareceu na frente de Randu. Ele estava perplexo. Logo, eles chegaram ao complexo do palácio do Jade Sarin Peak e voaram direto para o salão principal. Sua boca se moveu ligeiramente quando o primeiro ancião parou na frente da porta. Ele provavelmente estava usando uma técnica de transmissão de voz. Estrondo. A porta da frente se abriu. O primeiro ancião conduziu Randu. O corredor estava escuro. Ao entrarem, as lamparinas de óleo de ambos os lados se acenderão. O olhar de Randu pousou nas duas figuras meditando na frente. Duas cultivadoras. Uma das cultivadoras usava um manto azul e tinha um porte gracioso. Sua aparência pode ser descrita como devastadoramente bela.
Ela provavelmente era a fada 11 Xian. A cultivadora atrás dela deve ser uma discípula. Seu temperamento e aparência eram bem diferentes, mas ela ainda era uma beleza. A fada 11 Xian abriu os olhos e olhou para Ranju. Quando o primeiro ancião se aproximou, ele sorriu e disse: "O nome desta criança é Ranju. Ele é um cultivador itinerante com um triplo potencial de cultivo e também possui um raro potencial de cultivo de trovão. Gosta de campos de treinamento tranquilos e pacíficos. Ele não quer ser muito conhecido." Ranju fez uma reverência. Shangwir desenvolveu uma impressão favorável de você. Favorabilidade atual, 2 estrelas. 2 estrelas assim. Quão superficial. Ranju reclamou em sua cabeça e ficou nervoso. Jade Sarinpik não está fazendo jus ao seu nome. As discípulas estão todas tão desesperadas. A fada 11 Xian abriu a boca e avisou: "Se você se juntar ao meu pico, não vou tratá-lo melhor do que os outros. Tudo dependerá de você. Em termos de cultivo, não deixarei de ensiná-lo. Fora, eu vou persegui-lo para fora do pico." Ranju imediatamente prometeu: "Enquanto não houver instruções, posso entrar em reclusão por 100 anos e nunca sair de casa." Sério? Totalmente verdade. Fada 11 Xian tem uma impressão favorável de você. Favorabilidade atual, 1 estrela. A favorabilidade de Shangwir em relação a você diminuiu. Favorabilidade atual, 1 estrela. Linhas de palavras apareceram na frente de Ranju. Ele não pôde deixar de desprezar Shangwir. Você está tão desesperado por amor. Esta é uma terra de cultivo. Você conhece algum feitiço? Me ataque. Deixe-me ver sua habilidade, perguntou a fada 11 Xian. Ranju assentiu e decidiu fazer tudo. Este pico sereno de Jade combinava muito bem com ele. Se fosse qualquer outro pico, ele ficaria aborrecido até a morte por cultivadoras como Shangwir. Ranju definitivamente não era insensível. Ele também gostava de mulheres, mas as mulheres definitivamente não eram tão importantes quanto a expectativa de vida. Agora, ele só queria cultivar. A luxúria é uma faca disfarçada. Uma vez que seu cultivo atingisse um estágio fenomenal, ele seria capaz de criar alguns companheiros para brincar. No entanto, ele não usaria seus verdadeiros sentimentos. Ele só cultivaria junto com eles. Ranju canalizou o poder espiritual em seu corpo e apontou a mão direita para a fada 11 Xian. A espada Ti explodiu de seus 5 dedos, condensando-se em uma espada Ti do tamanho da palma da mão que disparou em direção à fada 11 Xian como um raio. Quando estava prestes a tocar a fada 11 Xian, a espada Ti se dissipou no ar. O lindo cabelo da fada 11 Xian começou a esvoaçar. A favorabilidade de Shangwir em relação a você aumentou. Favorabilidade atual, 2 estrelas. Capítulo 8, um nascente mestre do reino da alma, só precisa do Ti do espírito do trovão. Ranju olhou para a notificação e esperou que a fada 11 Xian falasse. A fada 11 Xian perguntou: "Este é o único movimento que você conhece?" Sim. Ranju foi muito honesto. Ele não queria fingir ser melhor. Esta técnica de espada não é ruim. Tudo bem, você pode ficar no Jade Sarinpik. A fada 11 Xian assentiu levemente. O grande ancião riu.
Eu não deveria mais incomodá-lo, então. Ele acenou com a cabeça para Ranju e saiu. A fada Onze Chien olhou para Ranju e disse: Você não vai se ajoelhar e me reconhecer como seu mestre. Ranju voltou a si e imediatamente se ajoelhou. O discípulo Ranju cumprimenta o mestre. Viva o mestre! A fada Onze Chien não pôde deixar de rir. Você acha que eu sou uma imperatriz? Ranju não ergueu os olhos. A fada Onze Chien pensou consigo mesma: esta criança se comporta bem. Seu temperamento também não é ruim. Ela tirou um símbolo da manga e o entregou a Shanghuier. Traga seu júnior para a seita interna para se registrar e arranjar uma morada na caverna para ele. Sim, mestre. Shanghuier levantou-se cuidadosamente. Ranju levantou-se e curvou-se, depois saiu com Shanghuier. Assim que eles saíram do palácio, a porta se fechou atrás deles. Júnior Han, meu nome é Shanghuier. A partir de agora, você pode me chamar de Senhor Shang. Você é um recém-chegado, então se houver algo que você não entenda, sinta-se à vontade para me perguntar. Shanghuier sorriu e encontrou o olhar de Ranju. Ela não se sentiu tímida e olhou diretamente para ele. Ranju abaixou ligeiramente a cabeça e disse: Obrigado, Senhor Shang. Não ousaria incomodá-lo, mas se precisar de ajuda, pode me contar a qualquer momento. Você é uma pessoa tão legal. Ele é mais bonito do que os outros veteranos e juniores do sexo masculino. Esta foi a primeira vez que Shanghuier conheceu um homem tão bonito, e sua atitude e personalidade o deixaram muito confortável para interagir. Ela jurou a si mesma que deveria proteger Junior Han e não deixá-lo ser intimidado. Os dois foram até a beira do penhasco, conversando e rindo o tempo todo. Shanghuier pegou sua espada voadora e deixou Ranju ficar atrás dela, abraçando sua cintura. Ranju hesitou. Além de você, os outros juniores do sexo masculino não têm chance de me abraçar pela cintura. Shanghuier bufou. Mas, na verdade, Ranju foi o primeiro júnior do sexo masculino que ela conheceu. Em todo o Jade Sarin Peak, apenas Ranju era seu júnior. Fazia anos que Jade Sarin Peak não tinha um novo discípulo. Como ela já havia dito isso, Ranju não queria ser pretensioso. Ele teve que concordar que o Sr. Shang tinha uma cintura fina. 2 horas depois, Shanghuier trouxe Ranju para a entrada de uma caverna e disse: Dentro está a sua morada na caverna. Minha morada na caverna está bem ao lado dela. Você pode cultivar em paz. Tão perto. Ranju olhou na direção que ela apontou. A entrada de sua caverna ficava a 100 metros de distância. Ranju suspirou em sua cabeça, mas ainda assim agradeceu a Shanghuier. Os dois se despedem. Depois de entrar na caverna, Ranju viu uma maçaneta na parede da caverna. Depois de girá-la, uma porta de pedra se fechou na entrada da caverna. Imediatamente depois, a caverna se iluminou. Ele caminhou em direção ao fim do túnel. A caverna tinha cerca de 100 metros quadrados. Havia uma cama, uma mesa e um armário de madeira. Ele foi bem tratado. Ranju sentou-se na cama e tirou a bolsa de armazenamento da seita recém-obtida. A bolsa de armazenamento da seita interna era 10 vezes maior que a bolsa de armazenamento da seita externa. Tinha um espaço de 100 metros cúbicos.
Ele obteve o manto taoísta de Jade Sarinpik, uma espada voadora, um manual de técnica de espada voadora, o token de Jade Sarinpik, 100 pedras espirituais de nível médio e uma garrafa de Tea Condensation Pills. Por meio de Shangwir, Ranju aprendeu que uma pedra espiritual de alto grau era equivalente a 100 pedras espirituais de grau médio. Uma pedra espiritual de grau médio era equivalente a 100 pedras espirituais de baixo grau. Pedras espirituais podem ser usadas para cultivo ou moeda. Ele imediatamente recuperou as 1000 pedras espirituais de grau superior de seu painel de atributos e as colocou em sua bolsa de armazenamento. Essa quantidade de pedras espirituais foi suficiente para tornar Ranju rico. A providência de ser descendente de um imperador imortal era realmente incrível. Ele recebeu 1000 pedras espirituais de grau superior desde o início. Ranju abriu seu painel de características e verificou suas relações interpessoais. Shangwir, segundo estágio do reino de estabelecimento da fundação. Ela trata você como seu irmão mais novo. Favorabilidade atual, 2 estrelas. Fada 11 Xian, terceiro nível do reino da alma nascente. Seu mestre admira seu temperamento. Favorabilidade atual, 1 estrela. Me trata como um irmão mais novo. Ranju ficou sem palavras. Favorabilidade não significava afeição romântica. Ele estava pensando muito bem de si mesmo. No entanto, ele ficou muito surpreso com o cultivo da fada 11 Xian. Ela era uma cultivadora do reino da alma nascente. O primeiro ancião da seita externa estava apenas no reino de estabelecimento da fundação. O refinamento de Ti, o estabelecimento da fundação, o núcleo dourado e os reinos nascentes da alma eram todos os reinos que ele conhecia até agora. Em outras palavras, a fada 11 Xian era o cultivador mais forte que ele havia encontrado até agora. Nada mal, nada mal. Ranju pensou alegremente. Ele arrumou suas coisas e começou a ler o manual da técnica da espada voadora. Ele teve que dominar a técnica da espada voadora. Caso contrário, ele teria que abraçar a cintura fina de seu pai sempre que precisasse descer a montanha. Seu talento de técnica de espada de alto nível permitiu que ele dominasse a técnica de espada voadora em 1 hora. Ele pingou sangue na espada voadora para que ela o reconhecesse como o dono. Este método foi registrado na técnica dos 6 caminhos da reencarnação. Depois que tudo foi feito, ele saiu da caverna e pisou em sua espada voadora. Ele começou a circular Jade Sarinpik para se familiarizar com a técnica da espada voadora. No Jade Sarin Hall. A fada 11 Xian de repente abriu os olhos quando um olhar estranho passou por eles. É realmente a primeira vez que esse garoto cultiva a técnica da espada voadora. Ela havia escutado a conversa de Ranju e Shangwir antes. Ele estava mentindo. Se ele estava mentindo, por que de repente ele exibiria sua técnica de espada voadora agora? A fada 11 Xian não conseguiu descobrir e decidiu observar por mais algum tempo. Depois que Ranju voou dezenas de rodadas, ele rapidamente voltou para sua morada na caverna para cultivar. Ele começou a cultivar seu poder espiritual de fogo. Você se tornou um discípulo interno da seita Jade Pure com sucesso e iniciou seu primeiro cultivo depois de entrar na seita. Você pode escolher o seguinte caminho de desenvolvimento. 1. Ganhe pontos de reputação e lidere o Jade Sarinpik para se tornar o pico mais forte.
Você pode obter um equipamento incomparável, mas ofende a fada 11 Xian. 2. Mantenha um perfil baixo e cultive. Se você obtiver o reconhecimento da fada 11 Xian, poderá obter um manual de técnica de movimento. Ranju deu uma olhada e deu uma palmada no rosto. Que diabos! Liderar Jade Sarin Peak para se tornar o pico mais forte ofenderia a fada 11 Xian. Seu mestre era muito estranho. Ela é uma espiã cultivadora diabólica. Ranju balançou a cabeça e sorriu, escolhendo silenciosamente a segunda opção. Ele não estava interessado em equipamentos incomparáveis. Tudo o que ele queria era cultivar diligentemente. 3 anos se passaram em um piscar de olhos. Ranju cultivou com sucesso seu potencial de cultivo de fogo até o 9º nível do Tirify no Mentrelan. Tudo o que restou foi o espírito do trovão Ti. No entanto, ele não conseguiu capturar nenhum Ti espiritual do trovão no Jade Sarin Peak. Ranju ficou aflito e decidiu fazer uma visita ao seu mestre. Ele imediatamente se levantou e saiu da morada da caverna. Ele executou a técnica da espada voadora e voou rapidamente para a entrada do Jade Sarin Hall. Ajoelhou-se diante da porta e disse: Mestre, tenho uma coisa a pedir-te. Ele não levantou a voz. Ele tinha certeza de que a fada 11 Xian podia ouvi-lo. Em pouco tempo, a porta se abriu. Ranju entrou no corredor em um ritmo médio. Ele caminhou até a fada 11 Xian e se ajoelhou, dizendo: Eu cultivei meu potencial de cultivo de vento e cultivo de fogo até o 9º nível do reino de refinamento de Ti. Só me falta o espírito do trovão Ti antes de prosseguir para o estabelecimento da fundação. Mestre, por favor, diga-me onde posso encontrar o espírito do trovão Ti. A fada 11 Xian abriu os olhos e franziu a testa. Você quer cultivar todos os 3 tipos de poder espiritual? Não 3, estou cultivando 6 elementos. Sim, mestre, Ranju respondeu respeitosamente. A fada 11 Xian disse suavemente: Este não é um caminho fácil. A tribulação celestial que você encontrará também será mais forte do que outras. Você pode cultivar um tipo de Ti espiritual primeiro. Tarde demais para cultivar com o outro espírito Ti.